Pessoal, uma coisa que deve ter acontecido aí com vocês, até bom acontecer, é que quando você tenta executar essa linha de comando, ele vai dar erro. E olha só, vamos tentar entender por quê. Ele deu erro porque o e-mail aqui, ele já foi definido aqui em cima, que ele é usado aqui embaixo. Então, a gente está duplicando, né? Então, a gente precisa usar outro tipo de variável para definir aqui. A gente pode usar aqui, por exemplo, em, ou deixa eu pegar outra variável aqui. Acho que o Outlook vai ficar legal, né? Aí, beleza. Outlook agora ele vai funcionar, tá? Olha só. Como a gente, pessoal, o que está acontecendo aqui? Vamos entender outra coisa. Sempre a gente está aqui definindo o tipo de variável. Então, a gente tem que definir que, por exemplo, din as object, né? Din Outlook, né? Outlook as object também. A gente está pegando para definir, então vamos definir todos. Esse aqui é um objeto, esse aqui também é um objeto. Então, vamos ver tudo funcionando certinho. Olha lá, funcionando. A partir desse momento, a palavra Outlook, ela vai vir com alguns comandos a mais, né? Outlook, ponto. Se eu usar a anotação ponto e colocar, por exemplo, display, isso daqui já vai fazer aparecer para mim a caixa de texto do Outlook. Olha só que interessante. Olha lá, olha como que ele já apareceu aqui de fundo. Por que que isso aconteceu? Porque aqui eu disse que esta variável de objeto, ela vai receber tudo isso daqui. E a partir do que ela recebeu aqui, ela vai ter como algumas funções já pré para ela, como display, como por exemplo, to, cc lá, o bcc, para quem é, né? O subject, e entre outros, tá? A gente vai entender isso certinho. E também, como sempre, recomendo você olhar a documentação do Outlook Application, que lá te fala tudo o que acontece com esta variável quando ela herda essas informações, quais os comandos que você pode dar, onde você pode mexer, tá bom? É sempre bom olhar a documentação. Então, vamos entender aqui agora o que a gente tem que fazer. Então, ele pega o nome, pega o e-mail, pega o texto, pega o arquivo. Agora, ele já está pronto para usar o envio do e-mail. Então, ele abre a caixa, né? E o que ele tem que fazer aqui agora? Ele vai usar a palavra reservada Outlook, né? E agora a gente usa uma palavra reservada chamada to. Essa palavra to vai receber, né? Esse objeto aqui to, ele vai receber o que? O para quem vai enviar, que no caso é o e-mail, né? Ó, vai enviar para quem? O e-mail. E tem outra palavra reservada aqui, que é o cc, né? Vai copiar quem neste e-mail? Eu vou copiar o mesmo e-mail aqui, tá, pessoal? Só para a gente entender. E existe outra palavra que a gente pode colocar aqui, que no caso é o BCC, cópia oculta. Mas no caso eu não vou usar. Na verdade, eu vou até deixar aqui, né, o cópia oculta para a gente ver funcionando, tá? Então, eu ativei a caixa. No campo de objeto, para quem eu vou enviar, eu coloquei essa informação. Aqui no copiar, eu coloquei essa informação, no copo oculto eu coloquei essa informação, né? E agora o título, né? Agora o título a gente coloca como subject, tá? O título, pessoal, a gente referenciou aqui? Não, a gente não colocou o título aqui. Então, foi até bom a gente não ter colocado, que a gente pode usar um como padrão. Eu posso colocar aqui, escrever manualmente, exemplo de título. Beleza? Então eu tenho agora um título. Aí agora eu vou colocar o meu corpo do meu e-mail, né? Eu vou colocar o texto do meu e-mail. E para mim colocar o texto do meu e-mail, a gente usa uma palavra chamada HTML body, tá? E aqui vai o corpo do meu e-mail. Aqui, pessoal, a gente pode brincar um pouquinho. Eu vou colocar aqui primeiro, né, a variável que a gente criou aqui, texto, né? A variável texto que representa o que está escrito aqui dentro. Mas depois a gente vai brincar um pouquinho com isso daqui, tá? Agora, a gente tem outro que é
para enviar o arquivo em anexo, que é o ponto attachments.add, attackcase.add, beleza? Aí aqui, como padrão, a gente tem que passar um parâmetro. Este parâmetro é o endereço do arquivo. Então, aqui, no caso arquivo, ele já pega o valor daqui, né? Então, com isso, eu consigo já colocar este arquivo aqui dentro. Olha que interessante. E agora já está tudo pronto. Ele vai montar o e-mail aqui para a gente e a gente precisa apenas clicar no botão de enviar. O que a gente faz? .send, tá? Send com N. Beleza? Pronto, já está pronto o nosso envio de e-mail. Vamos ver como que ficou? Vamos lá, F8. Olha lá, só para a gente entender, ele vai pegar o primeiro nome, o primeiro e-mail, o primeiro texto e o primeiro arquivo. Agora, ele deu um display. Olha, agora vamos ver o negócio acontecendo. Ele colou o e-mail, colou para quem que vai ser em cópia, colou para quem que vai ser em cópia oculta, colou o assunto e agora ele colou o texto e ele colou o arquivo e ele vai dar um send, enviou. Já que a gente vê que enviou lá, o e-mail vai voltar porque eu acabei colocando um e-mail que não existe. Então aqui, tá em branco? Não, então ele vai continuar, ele vai incrementar um e vai seguir para o próximo loop. Agora ele vai pegar a segunda linha. Olha lá, ele pegou o Pedro, pegou o e-mail do Pedro aqui, pegou o segundo texto, pegou o terceiro texto e foi assim. Ele deu algum erro aqui, pessoal. E por que ele deu esse erro? Porque após ele enviar aqui, eu preciso novamente definir o objeto. Então, o objeto aqui, que é o Outlook, ele não está sendo enxergado mais. Então, na verdade, esse set aqui da variável precisa ficar aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer novamente agora. Olha lá, ele definiu a variável, então ele vai criar aqui bonitinho, ó. Ele vai voltar, agora sim vai funcionar porque ele retornou e definiu novamente o Outlook. Olha lá, agora deu certo, só que agora ele está indo para o Pedro. Ó. Olha que interessante, enviou, legal, e agora ele vai de novo até chegar no último arquivo. Tá? Beleza? Então, pessoal, mas eu não quero que a tela apareça, aquela tela de display, só para você comentar essa parte aqui, tá? Que o e-mail ele vai funcionar do mesmo jeito. Quer ver? Ó, vamos olhar junto aqui, eu vou atribuir a este botão aqui, atribuir macro, envio de e-mail, e vamos olhar aqui no meu Outlook, ele funcionando, tá? Aqui no meu envios, aqui ó, o último e-mail foi 1534. Eu vou clicar aqui. Opa. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Arquivo. Ele não está aceitando esse arquivo aqui. Vamos ver por quê. Ah, tá, pessoal. Ó, uma coisa bem interessante que aconteceu aqui é o seguinte. A gente colocou na ordem errada aqui, ó. Na verdade, ele precisa verificar antes de criar os objetos aqui se o campo está em branco, porque se ele deixar para verificar depois, ele vai pegar tudo que está em branco e tentar montar um e-mail com as coisas em branco e vai dar erro, ó. Igual ele deu aqui, tá? Então, este if aqui, que verifica se já está na hora de finalizar o loop, precisa ficar aqui embaixo, tá? Em cima, na verdade. Então, vamos ver agora. Ah lá, foi tão rápido que nem deu. Ah lá, ó. Tá indo todos os e-mails que a gente pediu, ó. Beleza? E o que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente pode colocar aqui, ó, depois do loop, ainda continua os códigos, né? E ele sai do loop por causa disso daqui. Eu posso colocar aqui o seguinte, MSG Box enviado com sucesso. Tá? Olha só. Olha lá, enviado com sucesso. Vamos lá ver se foi de novo. Olha lá, tá vindo os novos e-mails. Tem que ser 4, ó. 4, beleza? Ah, o que você pode fazer aqui, já dando uma outra dica,
é que quando a gente cria esse texto aqui, ó, a gente pode concatenar aqui também. Lembra que a gente aprendeu a concatenar? Então eu posso colocar aqui, olá, tudo bem? Né? E concatenar com um E comercial com texto. Só que se eu fizer desse jeito, olha como que vai ficar. Eu vou pedir para enviar novamente. Enviado com sucesso. Olha lá, olá, tudo bem? E ele ficou aqui quebrado assim. Eu quero que ele dê um espaço aqui e pule duas linhas. Como que a gente pula a linha? A gente usa um comando chamado br. Então a gente vai concatenar um comando aqui, ó. E este comando ele tem que ser em aspas, que é o br e aqui br. Quanto mais br eu dou, mais linha ele pula, tá? Aqui eu quero duas, ele vai pular duas. Então se eu enviar novamente, olha a formatação que ele vai ficar agora. Olha lá, ó. Beleza, pessoal? Essa é uma dica bem legal também. Fala pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente a gente aprendeu a enviar os e-mails aqui com anexo, tudo certinho. Mas o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte: se em algum momento uma pessoa que vir e tirar, por exemplo, essa informação ou essa daqui, vai dar erro. Então eu preciso fazer algum código para ele verificar esse range aqui que está preenchido e informar se está preenchido, ele pode continuar. Se algum dos range aqui não tiver preenchido, o sistema ele deve apontar para a pessoa que esteja usando que ela deve preencher todas as informações, né? E a gente vai fazer isso aqui. Antes de a gente fazer isso, eu quero mostrar aqui como que gravar macro para quem está iniciando pode ajudar. Então, o que a gente deve fazer aqui, pessoal? A gente deve fazer algum comando que selecione todos os range preenchidos, independente, por exemplo, se aqui tiver vazio, ele tem que pegar aqui até o último valor preenchido e selecionar esse range e passar por todos os range, verificando se está preenchido ou não. E existe um comando que a gente faz isso. Se você selecionar aqui a célula A1, segurar Ctrl Shift, né? E apertar End, a tecla End, olha só, ele seleciona o primeiro até o último valor preenchido, independente, ó. Se aqui tiver branco, ele vai preencher até aqui, porque aqui é a última coluna preenchida, né? Essa é a última coluna preenchida e esta é a última linha preenchida. Então, ele vai ir até aqui. Olha só, Ctrl, né? Shift, segura Ctrl, segura Shift, aperta a tecla End do seu teclado. Olha, e a gente tem como replicar esse comando no nosso VBA, tá? Ah, eu esqueci como que eu replico esse comando no VBA. Putz, como que é? Você pode fazer o seguinte, é uma dica, tá, pessoal? Você clica em gravar macro, deixa como macro 1 aqui, ok. Clica em cima do A1, Ctrl Shift End e para a gravação. Então, se você vir aqui no Visual Basic, no módulo 1, olha só, você tem aqui, ó, o mesmo efeito que é para dar. Aqui ele está fazendo o seguinte, ó, ele seleciona o primeiro range, né, que é o A1, e a partir do que está selecionado, ele pega da célula ativa. Esse Active Cell é o seguinte, é a célula que está ativa, no caso que está com esse negócio verdinho, tá? E ele joga esse comando, que é o comando que a gente aplicou, Ctrl Shift End. E ele faz o que em cima desse comando? Ele seleciona. Só que às vezes quando a gente faz o gravando macro, ele usa alguns comandos que não há necessidade de usar. E quanto mais comando a gente usa, que não é necessário, mais pesado fica a macro, né? A gente vai aqui copiar apenas essa linha aqui, tá? A gente vai copiar apenas essa linha e a gente vai, a partir dessa linha, fazer o comando que a gente precisa. Eu gravei a macro aqui só para mostrar que às vezes realmente dá branco na gente, e se a gente quiser usar a macro só para ter uma noção de como funciona o código, para lembrar, a gente pode fazer isso, tá? Então eu vou aqui no envio de e-mail, a gente vai fazer algo que a gente já aprendeu. Então o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada din, né? Eu vou dar o nome dessa variável, vranges as range. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? V de verificador, o nome que eu dei na variável, o ranges de um range que ele vai pegar aqui, tá?
Então, beleza. A partir do momento que eu defino isso daqui, eu preciso definir para esta variável um range, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Então, vamos entender que ó, ele está selecionando a planilha, selecionando a aba, né? Que a gente vai usar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem que setar, né? Set range. Ele vai receber o quê? Ele vai receber um range. Qual que é esse range? É basicamente este daqui que a gente pegou. Só que o que acontece, pessoal? Não vamos usar esse código todo porque não há necessidade. Por exemplo, dele selecionar aqui, de ficar mostrando ele fazer isso daqui, ó, pesa o código. Porque ó, se a gente executar, vamos executar esse código aqui. Deixa eu só pausar esse aqui, a gente vai vir para o módulo 1, clicar em cima, vamos executar esse aqui. Olha lá, olha o que ele está fazendo, ele está mostrando o que ele está fazendo. E às vezes, pessoal, esse tipo de ação que mostra o que está fazendo aqui no Excel pesa um pouco. Então a gente pode mudar isso para outra coisa, colocando dessa forma aqui, ó, A1. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando do A1, então até a célula ativa, ele vai jogar aquele comando, né, Ctrl Shift para baixo e selecionar. Mas olha só, ainda ele vai fazer a seleção, olha lá, ele está fazendo ainda a seleção. Eu vou até tirar aqui, colocar aqui. Olha lá, ele selecionou. Então a gente não precisa desse select aqui também não. Deu erro aqui porque eu preciso definir isso daqui para uma variável de objeto, tá? Mas basicamente é esse código que a gente precisa. E eu preciso salvar na variável de objeto tudo que tem dentro desse range aqui. Então eu vou dar um Ctrl X aqui. Eu nem vou precisar mais desse módulo, então eu posso clicar com o botão direito e remover módulo e não, tá? E aqui eu faço apenas isso. Olha só, então eu setei aqui a variável verificador ranges, que é a minha variável, ela recebe o que? Recebe isso que está selecionado, só que dessa vez ele não vai selecionar, olha só. Olha lá, ele não selecionou, mas a minha variável range, ó, aqui embaixo no variáveis locais, a gente pode verificar que range, ó, recebeu um monte de coisa, ó. Então significa que funcionou, ó. Agora que a gente tem aqui salvo, né? Esse range aqui, o que que a gente precisa fazer? Precisa passar por cada valor dele. E se algum valor dele tiver em branco, significa que a gente tem que apresentar uma mensagem e matar o processo. Então vamos fazer o que aqui? A gente poderia, pessoal, usar o for. Mas lembra que a gente aprendeu sobre for each, que ele passa por um array? E o vranges aqui, ele acaba se tornando um array. Então aqui, ó, for each, né? Aí eu preciso criar uma variável, então eu vou chamar essa variável de vrange no singular em vranges no plural e next. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, né? Para cada valor em ranges, em vrange, salve um valor separadamente no range, no vrange. Então ele vai passar por todo valor. A primeira passada vai ser este daqui, a segunda passada vai ser esse daqui, vai ser o e-mail, depois texto, arquivo, e vamos só apresentar para a gente ver. MSG box vrange, né? Vou ver aqui, olha lá, ele salvou. Agora, olha lá, nome, passou por nome, legal? Então, ele passou por nome, ele vai passar por e-mail. E o que, que deve acontecer? Ele salvou isso daqui, né? Naquilo lá. Se tivesse, por exemplo, mais um valor aqui, pessoal, ele iria salvar isso daqui, né? Então, o que, que acontece aqui? Se algum desses valores que ele está passando tiver em branco, ele precisa matar o processo. Então, a gente aprendeu um if. Agora, a gente faz o seguinte, ó, se este daqui for igual a nada, então o que, que a gente faz aqui? Exit, opa, and if, ó, a gente pode apresentar uma mensagem, msg box, a gente pode colocar aqui uma mensagem chamada, por exemplo, você precisa preencher todos os valores, né? Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver. E a gente pode colocar uma vírgula aqui, pode colocar um tipo de botão. Ó, pode colocar essa de informação aqui, beleza? E depois que ele faz isso daqui, que ele entra nesse if, se eu não fizer nada, ele vai ainda continuar verificando e depois ele vai seguir para o resto do código. Então eu preciso matar o processo. Exit sub. Aí ele vai matar o processo, tá? Agora, se todos os campos aqui tiverem preenchido, ele nem vai entrar
nessa condição de if e depois dele verificar, ele vai ir para o próximo aqui. Vamos ver se isso está funcionando? Já aqui eu vou apertar o botão enviar, ah lá, você precisa preencher todos os valores, ok? Então, ele não envia o e-mail enquanto eu não preencher todos os valores. Então, aqui eu poderia colocar aqui as informações, aí sim ele vai enviar. Deixa eu só abrir meu Outlook aqui, que ele está fechado, para a gente ver. Pronto, eu estou com o meu Outlook aberto, agora eu vou clicar em enviar, ele tem que executar. Ah lá, ele está carregando. Vamos esperar um pouquinho. Pronto, enviado com sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos enviados para a gente ver, né? Agora são mais ou menos meio-dia, então ele tem que aparecer alguma coisa aqui. Vamos ver. Olha lá, ó, já apareceu aqui pra gente os arquivos que ele está enviando, ó. Então, pessoal, só que existe outro porém aqui, que é o seguinte, ó. A gente vai aprender na próxima aula a tratar erros, porque o que pode acontecer aqui é um possível erro na hora dele colocar o e-mail de envio, tá? E a gente, quando está construindo um sistema, a gente tem que estar pensando em todos os erros possíveis que pode estar acontecendo se um usuário preencher alguma coisa errada ou não, se preencher certo, e a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? Mas nessa aula a gente aprendeu aqui como que a gente pode estar verificando se a pessoa preencheu através desse simples comando aqui, já faz tudo pra gente. Então, pessoal, até a próxima aula. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai tratar alguns erros, tá? Eu deletei alguns valores aqui apenas para dar alguns exemplos, para a gente mudar um pouco, para a gente ver ainda que o código vai funcionar, tá? O que acontece, pessoal? Quando eu falo que a gente vai tratar alguns erros aqui, não é do nosso código em si, mas sim do que o usuário ele pode colocar aqui, que pode estar gerando um erro para a gente. Como, por exemplo, o Excel. No caso, quando a gente está usando a biblioteca do Outlook para enviar e-mail, ele só aceita que o e-mail que seja colocado aqui, por exemplo, no envio, aqui, ó, quando eu coloco um e-mail, aqui ele tem que ser um e-mail válido, tem que conter @.com, por exemplo. E se a pessoa não colocar isso, mas não porque ela quer, mas sim porque aconteceu dela colocar aqui sem querer, ela colocou aqui, por exemplo, isso daqui. Se eu clicar em enviar, vai me executar um erro, porque não reconhece esse nome. Quando ele tentou colocar aqui este e-mail, ele tentou criar o e-mail aqui, colocou, ele tentou clicar em enviar, ele deu esse pequeno erro aqui, ó, e ele transferiu esse erro para o nosso código em VBA. E a gente precisa tratar esse erro. E esse erro ele acontece aqui, ó. Se você quiser ver o erro acontecendo aqui, apertando o F8, tranquilo, você pode fazer. Eu vou até dar uma dica aqui. Deixa eu abaixar aqui. Se a gente for apertando o F8, quando ele chega nesse loop aqui, a gente teria que ficar apertando F8 até ele passar por todos esses dados. Mas o que a gente pode fazer para que ele execute esse dado rapidamente e me pare em algum lugar é clicar aqui no ladinho, ó. Quando eu digo esse tipo de marcação em vermelho, eu posso clicar aqui no play e ele vai parar aqui, ó. Ele executou tudo isso daqui para mim rápido e ele parou aqui. Por exemplo, eu quero que ele executa tudo rápido até aqui. Eu dou um play de novo, olha lá, ele executou rápido até aqui. E daqui eu posso continuar apertando o F8. E percebe que quando ele chegar no send, o send é quando ele clica no botão enviar lá. Olha o que vai acontecer. Ele deu um erro. Então ele está dando erro nesta linha. E é nesta linha de código que a gente precisa tratar esse erro. E existe uma palavra reservada aqui no VBA para a gente tratar esse erro. E esse tratamento de erro pode ser feito da seguinte forma. A gente pode usar assim. On error com R no final, tá? Então aqui eu estou falando assim, pessoal, se acontecer um erro a partir da linha abaixo aqui, ele vai fazer alguma coisa. E eu posso usar uma palavra específica chamada goTo, tá? E eu posso criar uma variável aqui de direcionamento. Pode ser, por exemplo, erro. Não, vou colocar aqui MSG erro, né? Mensagem de erro. Então eu tenho aqui o seguinte, ó.
Se aconteceu algum erro aqui embaixo, vai para MSG. E eu preciso criar um ambiente para onde ele vai. E eu posso colocar aqui bem antes do endSub, tá? Colocar aqui MSG, coloco 2 pontos, tá? E aqui embaixo eu posso digitar assim, MSG Box, ops, verifique os e-mails digitados, tá? Então, vamos ver isso executando na prática que a gente vai entender melhor um pouquinho, tá? Eu vou clicar aqui no vermelhinho, tá? Para quando eu der o play ele parar exatamente aqui para me explicar. Ah lá, ele chegou aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa linha e ele já vai marcar isso aqui na memória do software. E ele vai saber que se acontecer algum erro aqui, ele tem que direcionar, né, o cursor aqui amarelinho para MSG, né, erro. E onde está o MSG erro? Aqui embaixo. Então, sempre quando eu quero direcionar para uma linha específica do meu código, eu uso goto. Então, aqui, ó, direcione para MSG erro, né? E ele vai localizar. Onde está isso? Ele localizou porque eu adicionei esse valor aqui embaixo. Sempre que eu quero adicionar esse valor, eu coloco o nome dele e 2 pontos. Eu poderia colocar outro nome aqui, tá, pessoal? Eu que escolhi. Então, vamos ver isso acontecendo. Vai acontecer o erro porque o primeiro e-mail aqui, ele não é um e-mail. Ah lá, quando ele apontou que aconteceu o erro aqui, ele pulou toda essa linha de código e ele apresentou aqui o erro, ó. Ops, verifica os e-mails digitados e ele deu o endSub. Por que que ele finalizou? Porque eu pedi aqui, pessoal, para ele sair do loop. Eu falei assim, ó, vai para esta parte do código. E essa parte do código está fora do loop. Sendo que essa parte está fora do loop, ele vai continuar a partir daqui. Como não existe mais código aqui, ele vai para endSub. Tá, pessoal? Esta é uma forma da gente conseguir estar tratando o erro, tá? Ah, Carlos, mas eu quero que o meu código ele continue e ignore este e-mail. A gente pode usar outro tipo de validação. Então, eu vou ensinar esse outro tipo de validação na próxima aula. Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui outro tipo de tratamento de erro para a gente aprender. Então, eu já deletei aqui em cima do Outlook.send, tinha aqui, né, um erro goto, eu deletei, e o direcionamento do goto aqui antes do endSub eu deletei também. Então, deixa o seu código desse jeito para a gente começar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que desta vez eu quero que o código ele continue executando, tá? E ele apresente para a pessoa qual que é o e-mail inválido e depois disso vai para o próximo e-mail. Então, o que a gente pode fazer é o on error, né? Resume nest. O que isso vai fazer, pessoal? Então ele está falando que, ó, se apresentar algum erro aqui embaixo, né, abaixo desta linha aqui, o que vai acontecer? Ele vai ignorar a linha de erro e continuar no código. Então percebe, se eu der play aqui, ó, eu vou dar um play, ele enviou o e-mail, mas ele enviou apenas um. Se eu vim aqui, agora é meio-dia 44, se eu vim aqui no meu Outlook, uma coisa importante, pessoal, que acabei esquecendo de informar, é que para a macro funcionar, o Outlook precisa estar aberto, tá? Porque se você executar ela com o Outlook fechado, ela vai pedir para você estar abrindo o Outlook, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Este aqui foi o último e-mail que foi enviado, tá? O Pedro não enviou, por exemplo, pro e-mail errado que eu coloquei aqui, porque eu coloquei errado de propósito. E a gente está aqui simulando que uma pessoa possa colocar algo não de propósito, mas sem querer, né? Então aqui, o que acontece, né, pessoal? Ele foi enviar e deu erro, só que quando a pessoa clica em enviar aqui, ó, vamos supor que ela colocou sem querer o e-mail errado, o e-mail foi, né? E assim, ela nem percebeu que foi colocado um e-mail errado. E o que acontece? A gente precisa mostrar alguma mensagem, tá? Aqui no meu tá aparecendo ali montando o e-mail por causa que eu desabilitei aqui, ó, nas configurações aqui em cima. Cadê? Aqui, ó, Outlook.display, para aparecer o display, mas você pode deixar aqui desta forma comentado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, um erro, resume nest. Quando ele dá um erro, pessoal, a partir de alguma linha abaixo, ele salva na variável erro o erro que aconteceu, né? Então, olha só. Então, eu posso fazer assim, ó, se
error, né? Com o primeiro E maiúsculo, pois é uma variável já do VBA. Se erro for diferente de nada, né? Então significa que ele tem algum erro. E o que vai acontecer? MSGBox houve um erro no envio do e-mail. Aí agora eu posso colocar aqui, concatenando com a variável e-mail, né? Que é aqui em cima que a gente construiu essa variável. E aqui eu poderia, por exemplo, tem que ter um end if, né? Eu poderia matar o processo, mas como que eu quero que ele continue envio e aponte que houve apenas erro em um, eu posso deixar desse jeito e já está funcionando. Se eu clicar aqui para marcar de vermelhinho e der um play, a execução vai parar exatamente aqui. E daqui eu posso começar a apertar o F8, que é para executar linha a linha. Então, se erro for diferente de branco, então execute isso daqui. E vai ser diferente, porque erro vai ter valor. Ah lá, houve um erro no envio do e-mail. Aí aqui ficou junto, a gente pode dar uma separação com espaço aqui, certo? E aqui ele deu um end if e ele está seguindo para o próximo loop. Vou dar um play aqui de novo, tá? Para ele executar rápido e ele vai parar aqui. Olha, agora ele já está no segundo e-mail, lá no Pedro, ó. Colocando aqui em cima o Pedro. O erro aqui, ele tem que ser diferente de nada para poder entrar aqui dentro. Agora, o erro, ele vai ser igual a nada. Então, ele não vai entrar aqui. Olha só. Por quê? Porque não apresentou erro aqui embaixo, pessoal. Então, não houve nenhum tipo de armazenamento de erro dentro da variável erro. E ele enviou os e-mails certinho lá, enviado com sucesso. Beleza? Então, pessoal, este é um tipo de jeito da gente tratar os erros, tá? O tratamento de erro ele tem que ser feito, porque em algumas ocasiões, como por exemplo aqui, não é culpa do usuário, às vezes ele digita algum valor inválido, sem ele mesmo perceber, e pode ocorrer algum tipo de erro. Então, nesse pequeno projeto, a gente aprendeu novos comandos, aprendeu aqui a acessar o Outlook, né? Aprendeu sobre o workbook, o Sheets aqui para selecionar as abas, a gente colocou em prática for each, colocou em prática do, e entre outras coisas que a gente colocou em prática aqui, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse módulo e a gente se vê no próximo. Valeu!